Olá, com muita alegria damos seguimento ao nosso estudo sequencial da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, dezembro de 1863, portanto, estamos finalizando o 6º ano da revista. E para vocês que têm nos acompanhado desde a origem ou que têm assistido grande parte dos programas, pode perceber a grandeza, quantos temas, quantas questões por nós refletidas com as penas de Allan Kardec, com a pedagogia do codificador, que realmente sempre nos impressiona. A revista de dezembro contém 10 artigos. Artigos, como de hábito, muito úteis para a nossa formação doutrinária, para as nossas reflexões morais. O primeiro artigo, utilidade do ensino dos espíritos. Muito interessante, porque Kardec recebe uma carta de um amigo, de uma pessoa conhecida, onde nós percebemos aqui que Kardec nutria por ela um carinho e um respeito profundos. E esta carta questiona a utilidade do ensino dos espíritos, porque aqui Kardec traz alguns trechos dessa carta para que pudéssemos entender a indagação ou a dúvida do missivista, e ele vai dizer que de há muito tempo a humanidade já estava de posse dos princípios que o Espiritismo havia trazido. E daí ele cita filósofos e pensadores, desde Confúcio, Platão, Moisés, Jesus, Santo Agostinho, Voltaire, Lutero. O missivista cita outros aqui que já defendiam e já falavam desses princípios que a doutrina espírita traz, como aqui nós acrescentamos, reencarnação, imortalidade, intercâmbio, a crença num Deus único, a pluralidade dos mundos habitados e etc. E aí Kardec, sempre dentro da sua amorosidade, de seu profundo respeito que ele tinha em relação a todos, ele já começa a carta dizendo assim: não tenho o vosso talento nem a vossa eloquência, mas tentarei ser claro. Primeiro Kardec começa falando se as comunicações espirituais existem ou não existem. E vimos já ao longo desses anos da revista, estudando muitos fenômenos, que já não pairava mais dúvida a respeito da ação do mundo espiritual sobre o mundo físico, a ação dos seres inteligentes, da criação, dos espíritos, sobre a humanidade terrestre. Portanto, as comunicações, o intercâmbio, era algo comprovado, já não havia dúvida. E aí Kardec conclui, se a comunicação existe, deve ter alguma utilidade, porque Deus nada faz de inútil. Então, se houve a permissão de Deus para que as comunicações se intensificassem naquele século XIX de intenso materialismo, naturalmente que haveria um propósito superior. Kardec vai citar que, em que pese os princípios espíritas, sim, serem conhecidos desde a antiguidade por diversos pensadores, por diversos escritores, filósofos. Encontramos os princípios espíritas no Evangelho. Jesus, já citamos aqui algumas vezes, fala-nos dessas realidades, porque são leis divinas que nós, espíritos inferiores, ainda desconhecemos. Mas o fato de ter sido dito por outros no passado, não significa que hoje essa lição não possa ser repetida, ampliada, e para que nós, agora, num outro nível de pensamento e reflexão, pudéssemos ter um alcance maior, diz aqui Kardec, num dado momento, das consequências desse ensino. Kardec diz, Sócrates e Platão não enunciaram muitos dos princípios morais idênticos aos de Jesus? Daí deve concluir-se que a doutrina de Jesus foi uma superfluidade? Então vejamos que, pela nossa própria imperfeição, os ensinos, as revelações que vêm do alto,
seja pela comunicação dos espíritos, seja pela reencarnação dos espíritos missionários, atendem a este princípio da proporcionalidade da pedagogia. Os espíritos não poderiam, desde épocas recuadas, trazer tudo, o tema completo, profundo. Há que se dosar à luz do conhecimento, para que gradativamente nós possamos ir compreendendo. Então, conforme Allan Kardec vai falar aqui, então, há necessidade de repetir esses princípios. E Allan Kardec vai abordar um outro ponto interessante. E a respeito da repetir esses princípios, o próprio Cristo, quando promete, lá na Santa Ceia, no Evangelho de João, a vinda do Espiritismo, do Consolador prometido, a terceira revelação, já disse que era para relembrar o que ele disse, porque nós esqueceríamos, adulteraríamos, e para trazer coisas novas, ou seja, o Espiritismo, se aprofundando nesses princípios fundamentais, ampliaria o conhecimento. Porque, conforme vimos aqui falando, e há um outro texto da Revista Espírita que veremos mais adiante, que coube à doutrina espírita agrupar esses princípios que em muitos momentos da história da Terra estavam esparsos. Um determinado povo, uma determinada cultura se aprofundou mais num princípio do que em outro. Então, vemos ali às vezes os romanos, o Império Romano, os romanos falando a respeito da imortalidade. Nós vemos os egípcios falam da reencarnação, entendiam como metempsicose, que poderíamos reencarnar em corpos de animais e de vegetais. Então vejamos que às vezes o princípio estava posto, mas não de forma correta, haveria algumas distorções que com o tempo nós, mantendo a base, a ideia da reencarnação, por exemplo, mas corrigiríamos algumas distorções e ampliaríamos ainda mais o conhecimento. Então vejamos como Allan Kardec vai desenvolvendo esta ideia de que era necessário repetir estes princípios, agora corrigindo pontos de distorção que nós fomos criando ao longo do tempo e trazendo coisas novas, ou seja, se aprofundando. A ideia da reencarnação que nós encontramos em muitas culturas e povos, no próprio judaísmo, mas a reencarnação lá no passado não foi apresentada com todas as nuances e profundidade que o Espiritismo nos trouxe. O intercâmbio espiritual acreditava-se, mas não com esta diretriz, com a ética, com a educação, com a disciplina e da forma de entender o intercâmbio como o Espiritismo trouxe. Então veja como caberia o Espiritismo repetir, mas ampliar o nosso conhecimento a respeito desses temas. Quando a gente fala de reencarnação, o Espiritismo fala da reencarnação com características de expiação, com características de prova, com características de missão. Isto dificilmente ou raramente era tratado desse assunto. Então, como é o Espiritismo falar das muitas moradas na casa de meu pai, falando com mais profundidade das colônias espirituais, essas organizações no mundo espiritual, tudo viria a seu tempo, sem pressa. Então Kardec fala que era necessário desenvolver e completar e apresentar sob outra forma. E, mais do que isso, diz Kardec, tornar-se uma crença popular, chegar às massas. Veja que os fenômenos espíritas ou espirituais, quando surgiram, em 1848 aproximadamente, e depois se intensificaram, espalharam-se pelos 4 cantos do mundo, chamando a atenção com uma velocidade, porque estava em todos os cantos, para que as massas pudessem perceber a intervenção dos espíritos e daí tirar conclusões para as próprias vidas, porque em muitos momentos da história e de povos ficava o conhecimento restrito a poucas pessoas, a eleitos, a privilegiados. Entre os egípcios, muitos temas eram tratados entre esses privilegiados. Não se chegava à massa, a todos. E coube, portanto, ao Espiritismo, portanto, ao ensino dos espíritos,
que, portanto, Kardec vai apresentar aqui ao amigo que escreveu a carta, que tem sim uma grande utilidade, né, para que pudesse repetir-se, ampliar-se esses princípios e para que pudesse chegar de forma geral a todos que desejassem. Porque o Espiritismo não trabalha com a violação da consciência alheia, busca seu Espiritismo porque dele se necessita. Então a Casa Espírita está sempre aberta para receber aquele que se interessa em estudar a doutrina, mas não impõe nada a ninguém, não viola consciências. A proposta espírita é de iluminação de consciências, portanto, se tornando mais acessível. E hoje há muitos meios, pelas redes sociais, pelos programas de rádio que ainda existem em muitas cidades, inclusive na nossa aqui, em Itapetininga, no interior de São Paulo, há um programa de rádio, mais de 30 anos, onde ainda muitas pessoas, né, escutam o programa de rádio. Então vai ficando acessível, feira do livro, palestras, às vezes em locais neutros, que não são a casa espírita, às vezes acontece. Então há vários meios, né? Então caberia o Espiritismo, digamos assim, fazer com que esses conhecimentos chegassem à massa. E existe uma questão que eu gosto sempre de citar, a questão 627 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se a mensagem do Cristo, o Evangelho, já contém tudo que a humanidade precisa para iluminar-se. Qual a utilidade do Espiritismo? Jesus utilizou-se de alegorias e parábolas, não poderia falar tudo àquela época, né? De forma que caberia ao Espiritismo agora de falar de forma ampla, mais profundo, para que ninguém pudesse pretextar ignorância. Então Allan Kardec vai sim apresentar a esse amigo, né, dizendo assim, há espíritos que vêm provar as grandes verdades, deixadas como letra morta para o maior número, dando-lhes por base uma lei da natureza. Então agora o Espiritismo nos apresenta como uma lei da natureza, essas leis divinas que nós vamos estudando, entendendo, ampliando o nosso conhecimento, a fim de que a humanidade possa marchar, possa progredir intelecto e moralmente. Espera-se, a partir do contato com essas informações que nos libertam da ignorância, é um caminho natural que possamos ir optando, se não de imediato, mas gradativamente, pelo nosso próprio esforço. E aqui no final, Kardec traz uma coisa tão interessante, né? Dizendo assim, era preciso tocar-lhes o coração, e o que os tocou foram as vozes do além-túmulo, que se fizeram ouvir em seus próprios lares. Então, quando falamos dos espíritos trazendo a mensagem, para muitas pessoas, esses espíritos, às vezes, não são espíritos desconhecidos, são almas queridas que regressaram ao mundo espiritual. Vimos, por exemplo, aqui na Revista Espírita, aqueles itens chamados palestras familiares de além-túmulo, quando muitas vezes um ente querido, que voltou ao mundo espiritual, trazendo uma mensagem para o filho, para o marido, para a esposa, para os pais, etc., além de trazer o testemunho da imortalidade da vida que segue, em muitos momentos na mensagem traz lições de conteúdo doutrinário, para que ele possa refletir. Então, para muitos, além da questão da mensagem propriamente dita, há este cunho afetivo que toca-lhe o coração. Lembramos das cartas consoladoras de Chico. Quantas vezes Chico Xavier trazendo uma carta de um filho para uma mãe, e ali na carta, repito, não era só dizendo que estava vivo, falava da importância da caridade, da prática do bem, falava em alguns momentos de temáticas doutrinárias, claro que de forma mais sutil, mas deixando em aberto para que o familiar, se eu desejar, buscasse esses conhecimentos que a doutrina espírita muito bem estuda, muito bem se aprofunda. Então, às vezes, em reuniões mediúnicas, acontece também de algum ente querido vir e deixar esses apelos para os seus familiares. Então, em algumas ocasiões, não é regra e nem é obrigatório que essas revelações venham necessariamente por um ente querido que partiu, mas quando tem este cunho afetivo, toca muitas vezes de forma mais profunda o coração daquele que está recebendo a mensagem.
mas não é necessário, porque os bons espíritos vão usar de uma eloquência, de uma objetividade, a fim de que possa, através do raciocínio, da fé raciocinada, falar dessas lições abençoadas que nos libertam. Então, Kardec conclui que era, sim, necessário que os espíritos viessem, amando do Cristo o Espírito de verdade, o governador planetário, trazendo a terceira revelação, ali no século XIX, na França, relembrando o que ele disse e trazendo coisas novas para que nós pudéssemos melhor entender a vida e entendermos o valor da moralização, da vivência do amor no nosso cotidiano. Depois Kardec segue com o Espiritismo na Argélia, porque vocês lembram que no mês anterior Kardec faz referência, porque houve um ataque lá na Argélia, né, de um bispo de Argel, contra a doutrina, fazendo uma homilia, um ataque, distorções graves da doutrina espírita, e através de indagações que chegavam a Kardec, as pessoas se preocupavam se Kardec encaminhava esse texto que ele publicava na revista para o autor do ataque. E Kardec diz que não tem esta preocupação. Não temos a menor intenção, diz ele, de converter o bispo de Argel. O espiritismo deve ser aceito livremente e não violentar consciências. Deve atrair a si, pela força do seu raciocínio, falamos há pouco a fé raciocinada, e pelos bons frutos que dá. Então, quando a pessoa compreende a doutrina e se empenha por vivenciar os seus ensinos no dia a dia, ali começam a aparecer os bons frutos, a disciplina do sentimento, os bons hábitos. O indivíduo começa a ter a caridade como um norte, uma base para a sua vida, o esforço diário por se tornar melhor. Então, os bons frutos vão aparecendo. Então, a preocupação de Kardec nunca era fazer com que o autor do ataque se retratasse ou que chegasse até ele o texto, mas era para que, utilizando-se da tribuna do Espiritismo, a revista espírita, ele pudesse muitas vezes retificar esses ataques que distorciam pontos da doutrina. Vimos já ataques que chegavam a dizer que o Espiritismo era a favor do adultério, a favor do suicídio, o que é um absurdo. Então Kardec, muitas vezes, para não deixar a ideia distorcida no ar, escrevia os textos para esclarecer a massa, para esclarecer o público, para que pudesse entender agora de forma correta, compromissada com a verdade, quais eram os verdadeiros princípios que o Espiritismo vinha trazer para a humanidade. De forma que Kardec não estava preocupado com esta questão individual, mas com a questão coletiva. Até ele cita a frase aqui, diz assim: o Espiritismo vê as coisas mais do alto, liga-se às questões de princípios que sobrevivem aos indivíduos. Lembramos da frase do bispo de Barcelona, do Alto de Fé de Barcelona, Dom Palau, quando ele diz depois, arrependido no mundo espiritual, que não se matam ideias, não se queimando os livros, não se matavam as ideias, porque os princípios ficam. Então, esta era a preocupação de Kardec. E aí Kardec vai citar um fato bem interessante que chegou ao seu conhecimento, dizendo que, inclusive, ele conhece vários eclesiásticos simpáticos à ideia espírita. Ele narra aqui uma história que chegou ao conhecimento dele, através de um amigo, que num vagão de estrada de ferro, de um trem, achava-se um cientista materialista e um materialista e ateu, e o seu amigo, que era o oposto, muito espiritualista. Ambos discutiam calorosamente as suas ideias. Numa determinada estação, subiu um padre e começou a acompanhar o diálogo deles. E percebendo que a pessoa materialista estava irredutível no seu ponto de vista, ele diz assim: parece que o senhor não acredita em nada, nem mesmo em Deus. É verdade, confesso, padre, e ninguém ainda me provou que eu estou em erro. E aí o padre diz a ele: então eu vos aconselho a ir aos espíritas e crereis. Como, senhor padre, como falar assim? Sim, senhor, digo porque é a minha convicção. Sei por experiência que quando a religião é impotente para convencer a incredulidade, o espiritismo
triunfa. Né? Então vejamos a força de raciocínio, a fé raciocinada do Espiritismo, saindo das questões do dogma, onde algumas verdades por algumas religiões são impostas, né? Não se pode ali discutir ou discordar. A doutrina espírita abre a porta para o diálogo, para a reflexão, para o pensar, para o questionar, facilitando que muitas pessoas, de fato, deixem a incredulidade e passem a acreditar em Deus, né? No Espírito, etc. E ele narra depois uma outra conversa também que ele soube, através de um sobrinho, que um dos seus tios era também um cura, né, um padre da aldeia, e encontrou o tio lendo o livro dos Espíritos. E diz, tio, lendo este livro, né, certamente é para refutar em seus sermões. Ao contrário, esta doutrina me tranquiliza quanto ao futuro, porque hoje compreendo bem os mistérios que não havia compreendido, mesmo no Evangelho. E tu, meu sobrinho, conheces isso? Como não? Sou espírita de alma e coração, e ainda um pouco médio. Então vejamos aqui esses dois diálogos, né? E ainda hoje, vez que outra, vemos notícias de alguns curas que são realmente simpatizantes da ideia espírita, né? Então Kardec faz essa observação, acrescentando que quanto mais se ataca a doutrina espírita, mais, naquela época principalmente, que estava intenso, mais se abre as pessoas para a curiosidade de procurar saber o que é aquilo que está se atacando em determinados templos religiosos. E aqui o mais interessante, porque às vezes recebemos comunicações espirituais de espíritos renomados que nós não tivemos notícia, e eis que nos deparamos aqui com uma mensagem, uma comunicação de São José. E Kardec ainda fala que o médium era um simples operário, iletrado, apenas assinava o seu nome, né? Então, e ele é autor desta mensagem belíssima de São José, que vai falar justamente desse progresso rápido da doutrina espírita. Fala assim, né? Contudo, esperai a luta e preparai-vos para a sustentar. Então fala dos desafios que a doutrina espírita e o espírita enfrentaria. Veremos isso mais adiante aqui, algumas comunicações espirituais que tratam dessa questão. Lutas, que conforme nós vemos Kardec, que vem narrando na revista, lutas externas, ataques externos, pessoas de má fé distorcendo a doutrina e outras por ignorância, e lutas internas dentro do próprio movimento espírita, como infelizmente ainda hoje nós encontramos. Então São José está falando, preparai-vos, né, para esta luta, né? E ele diz assim, num dado momento, relembrando o compromisso dos espíritas, eu vos digo, velai, orai, estendei a mão aos infelizes, abri os olhos aos que estão fechados, que vossos corações e vossos braços estejam a todos abertos, sem exceção. Espíritas, vossa tarefa é bela, que há de mais belo e consolador que esse pacto de união entre vivos e mortos? Que imensos serviços nós poderemos prestar mutuamente? Mais à frente, tomai os homens pela mão e conduzi-os à verdadeira rota. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o Divino Mestre ensina em suas próprias comunicações, que repetem e confirmam a doutrina dos Evangelhos. Então, uma mensagem bonita de São José para que a gente possa aqui refletir sobre o papel da doutrina e o nosso papel diante da vida. Pois também um artigo está muito interessante, chamado Elias e João Batista. Kardec recebe uma carta, né? Onde a carta narra de uma discussão que o espírita teve com um padre a respeito dessa questão de Elias e João Batista, porque nós sabemos que é o mesmo espírito. Isso está, Kardec cita, está no próprio texto do Evangelho, quando Jesus diz, ao ser indagado se não era necessário vir o Elias primeiro, o anunciador. Se não me falha a memória, ele é indagado quando descia com os 3 discípulos do Monte Tabor, e ele vai responder dizendo que Elias já veio e vocês não o reconheceram. E lá está. Os discípulos então compreenderam que ele falava de João Batista.
Para nós espíritas, Elias ser a reencarnação, João Batista ser a reencarnação de Elias é algo muito compreensível, não nos causa nenhuma estranheza. Até vemos ali, Elias mandou decapitar muitos adoradores do culto Baal, e depois João Batista vem a sofrer também uma decapitação. Talvez ali, certamente, a lei de causa e efeito incidindo. Só que o cura perguntou para o rapaz espírita, mas e depois do juízo final? Como é que ele vai se apresentar? Vai se apresentar como o primeiro ou como o segundo? Né? E aí é claro que é uma pergunta até um pouco estranha, porque primeiro que a doutrina espírita não aceita essa questão do juízo final, dos espíritos que ficam dormindo após a morte, aguardando o despertar para serem julgados, se terão acesso ao céu ou ao inferno. Respeitamos profundamente as religiões que assim pensam. Nós temos uma forma diferente de entender. E Kardec vai abordar essa questão, primeiro, dentro da amorosidade de codificador, dizendo esse respeito que nós temos que ter a qualquer ponto de vista. Podemos discordar, mas que não possamos fazer disso violência, não façais violência à fé de ninguém, tanto do clero quanto dos leigos, né? Pondo a luz em evidência para os que querem que vejam, mostrai os frutos da árvore, e daí a comer os que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Ou seja, é aquela ideia de que o Espiritismo deve ser apresentado àqueles que têm realmente interesse do aprendizado. Sempre desprezamos as injúrias e o personalismo de que fomos objeto, diz Kardec, né? E ele diz aqui, citando o próprio Evangelho, diz assim Kardec, estranhamos que o próprio cura não se lembrasse daquela passagem de Jesus com os saduceus. Aqui Kardec cita o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 23 e seguintes, quando eles chegam a Jesus, os saduceus, que negam a ressurreição, e perguntaram assim: Mestre, Moisés ordenou que se alguém morresse sem filhos, seu irmão desposasse sua mulher, e suscitasse filhos a seu irmão morto. Havia entre nós 7 irmãos, dos quais o primeiro, tendo desposado uma mulher, morreu. E não tendo deixado filhos, deixou a mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu ao terceiro, a todos, irmãos, até o último. Enfim, a mulher morreu depois de todos. Assim, quando vier a ressurreição, do qual dos 7 ela será mulher, se foi de todos? Então, esta ideia da ressurreição, é uma dificuldade que a ressurreição traz, né? Se iriam todos acordar depois, no juízo final, uma vida única, e para o julgamento, como é que ficaria essa questão da mulher em relação aos seus 7 maridos, né? E aí, Kardec cita a própria resposta de Jesus: está em erro, pois não compreendei as Escrituras nem o poder de Deus, porque depois da ressurreição os homens não terão mulher, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Né? E claro, a doutrina espírita amplia essa questão, falando da vida post-morte, né? Que nas regiões equilibradas, intermediárias, felizes do mundo espiritual, já não há mais esta relação de convenção que acontece aqui na Terra, marido e mulher, essa questão que muitas vezes envolve a posse, o machismo da mulher como sendo objeto. Marido e mulher, pai e filho, as relações familiares são situações transitórias aqui da Terra, que o processo evolutivo permite para que haja aprendizado de ambos. Então, com a reencarnação, invertem-se esses papéis. Muitas vezes aquele que hoje é marido pode voltar como a esposa amanhã, aquele que era filho pode voltar como pai, porque está em jogo aí a questão do progresso espiritual. Então, veja como a visão espírita, que é basicamente o que Jesus está falando aqui, tirando um pouco desta ideia ligada às concepções terrestres, terrenas, no mundo espiritual, funciona de forma diferente. Jesus se expressa, mas serão como os anjos de Deus no céu, ou seja, totalmente desconectados, libertos dessas convenções humanas, destas atribuições humanas que fazem parte da vida na Terra. Claro que às vezes nas regiões inferiores do mundo espiritual
ainda existem espíritos presos a estas convenções. Existem regiões do mundo espiritual mais limitada, onde às vezes se repetem essas convenções humanas, às vezes do marido e da mulher ali vivendo, como se ainda fossem a relação de marido e mulher, etc. Mas, nas regiões mais equilibradas, nós vamos nos libertando desses apegos e dessas convenções. Tudo isso está conectado ao progresso gradativo de cada espírito que vai, portanto, se desapegando das coisas da terra, não só material, mas dessas convenções, o apego afetivo, que existe para muitos ainda, né? Então vejamos como a doutrina espírita nos apresenta de forma interessante. Então, Elias, Moisés, Elias e João Batista, não há dificuldade, porque a vida segue, não há ressurreição. Tanto que no Monte Tabor, esse espírito aparece a Jesus junto com Moisés e o espírito opta pela aparência de João Batista. A aparência de Elias. Elias e Moisés aparecem a Jesus. Sabemos que o espírito normalmente conserva a aparência da última reencarnação, até muitas vezes para facilitar a identidade, a identificação, quando ele vai se apresentar aos entes queridos que ficaram aqui na Terra. Mas não há esta obrigação. Na sua memória espiritual das múltiplas vidas, ele pode acessar este arquivo e, naturalmente, moldar o perispírito, o corpo espiritual, e se apresentar com a forma que melhor lhe apraz. Claro que para isso precisa ter um pouco de técnica, ter um pouco de conhecimento disso, ter condições mentais para isso, para acessar essa memória espiritual e plasmar a imagem de qual reencarnação deseja. Muitos espíritos estão profundamente perturbados no mundo espiritual, de forma que sequer conseguem penetrar a memória espiritual e sequer conseguem fazer estas mudanças, essas alterações no corpo espiritual. Então vejamos que questões profundas, à luz da doutrina espírita, se tornam bem mais tranquilas. E a Kardec aproveita para refutar esta tese da ressurreição do corpo, que o corpo físico que voltaria depois para o juízo final. Kardec dá uma aula de química. Hoje sabemos que, e na época já se sabia, os elementos químicos que compõem os corpos físicos. Quando o corpo morre, esses elementos químicos se decompõem e vão agora compor outros corpos. Por exemplo, um corpo está se decompondo dentro da sepultura, começa a se decompor, os vermes vão lá, comem, se alimentam, se nutrem desses elementos, desses átomos que compõem o corpo físico. Depois esses vermes muitas vezes serão alimentos de outros animais, que serão alimentos de outros animais. Então aquele elemento químico que fazia parte de um corpo, determinado corpo físico, com o passar do tempo, logo aquele elemento químico já estará fazendo parte de um outro corpo físico. E na hora da ressurreição, do julgamento final, que todos voltariam em corpos físicos para o julgamento final, como é que ficariam se os elementos químicos estavam dispersos, compondo outros corpos ao longo do tempo? Então, Allan Kardec, mesmo dentro dos princípios da lei física, contesta esta ideia da ressurreição do corpo físico, de forma que a ressurreição, se nós quisermos adotar a palavra, é sempre de ordem espiritual, do ressurgir em espírito, como Jesus, no terceiro dia, após a crucificação, aparece não em corpo físico, dentro da proposta espírita, e sim em espírito, dando o testemunho da imortalidade da alma. Mas depois outra texto, bonito, é uma comunicação São Paulo, precursor do Espiritismo, uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, que foi arcebispo de Paris, desencarnou em 1862, pegou um período ali de Kardec, divulgando a doutrina espírita, e ao que consta, alguns chegam a dizer que foi ali um cardeal que criou pouco empecilho com a doutrina espírita. A gente não vê notícias desse cardeal atritando ou criando problemas com Allan Kardec, como outros fizeram. E ele traz um texto lindo, aliás, o cardeal Morlot tem uma comunicação no Evangelho
segundo o Espiritismo, né? Está, se não me falha a memória, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a virtude, se não me falha a memória. É um título chamado A Virtude. E aqui ele traz um texto enaltecendo a tarefa de Paulo. Já que nós vínhamos falando, e vejo como Kardec coordena os textos da Revista Espírita, falando dos princípios que estavam espíritas esparsos ao longo da história da Terra, mesmo no Evangelho, e ele vai trazer essa comunicação falando de Paulo de Tarso, que foi um precursor do Espiritismo. E aqui ele traz 2 pontos interessantes das lições, das epístolas de Paulo. Ele chega a dizer que Paulo antecipou a máxima espírita: fora da caridade não há salvação, que é um dos princípios da doutrina espírita. Porque Paulo tem, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ali versículos de 1 a 7, aquele texto belíssimo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas eu não tiver caridade. É um texto maravilhoso, né? Falando da importância da caridade, que é o amor em ação, que é o mais importante. Não o rótulo religioso. Quando o Espiritismo propõe fora da caridade não há salvação, e Paulo já havia dado esta importância, este alcance moral à caridade, que está além dos rótulos religiosos. Porque não adianta se dizer desta ou daquela religião e achar que por si só está salvo, nos garante a salvação ou a paz de consciência, ou dizer-se religioso, ou aparentar-se uma pessoa virtuosa. Não, é realmente a caridade, o bem que nós praticamos na direção da vida e do próximo, que de fato nos define espiritualmente. Jesus havia dito: reconhece-se a árvore pelos frutos. Então vejamos que Paulo, ao apresentar a caridade com esse alcance, com essa intensidade, já estava antecipando aquilo que o Espiritismo falava de fora da caridade não há salvação. Como entender essa salvação? A salvação é a plenitude, a paz de consciência, o despertar sereno após a desencarnação. E tudo isso, paz de consciência, despertar sereno na espiritualidade, não vai depender apenas de religião. Eu fui espírita, ou eu fui desta religião, ou tive um cargo importante dentro da estrutura religiosa, ou uma aparência puritana. Não, são as obras efetivas do bem que nós praticamos ao longo da vida. Então Paulo já apresentava este princípio, esse precursor do Espiritismo. E também a questão dos dons espirituais, também está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, quando Paulo ali está falando de falar em línguas desconhecidas e fala desses dons espirituais. Está falando das faculdades mediúnicas, que o Espiritismo muito bem estuda, sobretudo na obra O Livro dos Médiuns, e encontramos obras subsidiárias sérias na mediunidade de Chico, de Edivaldo Franco, espíritos que, se utilizando da mediunidade desses missionários, estudaram a questão da mediunidade. Então, claro que a faculdade mediúnica não se limita apenas ao falar línguas, que o Espiritismo estuda, a xenoglossia. O médium, às vezes, através da psicofonia ou da psicografia, traz textos em línguas desconhecidas dele na atual reencarnação, e às vezes até dos presentes, mas que está a matriz na sua memória espiritual, que já viveu em outros povos, já falou outras línguas, e o espírito comunicante acessa essa memória e, portanto, consegue se expressar pela fala ou pela escrita, utilizando-se dessa língua desconhecida. Claro que coube a doutrina espírita se aprofundar nesses mecanismos da mediunidade, mas quando Paulo falava dos dons espirituais, falava das faculdades mediúnicas, não apenas da xenoglossia, mas da psicofonia, da psicografia, da mediunidade de cura, e etc. Hoje, à luz da doutrina espírita, sabemos que todos temos esse dom espiritual, a mediunidade, num grau maior ou menor, mais sutil ou mais ostensiva. O fato é que todos somos médiuns, conforme Kardec nos apresenta em O Livro dos Médiuns, e essa mediunidade agora deve ser educada, disciplinada, moralizada, para que possamos conseguir a sintonia com os espíritos nobres e sermos um instrumento do bem aqui na Terra. Então,
Então vemos Paulo antecipando muitas coisas da doutrina espírita, porque são leis naturais, são leis do Criador, né? E, conforme vimos, por isso Kardec agrupou esses textos, estavam aí esparsos esses princípios por diversos pensadores, filósofos, escritores, entre eles Paulo. Mas coube a doutrina se aprofundar mais nesses pontos. E depois dessa comunicação do cardeal Morlot, nós vamos ver que Kardec traz aqui uma nota e traz mais um ponto que Paulo se apresenta como sendo este grande precursor do Espiritismo, porque ele vai falar da ressuscitar num corpo incorruptível. É semeado o corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, também há o espiritual. Então, Paulo de Tarso já falando do perispírito. Claro, repito, coube a doutrina se aprofundar e estudar este caso, este tema do perispírito com mais profundidade. Hoje temos obras extraordinárias, Evolução em Dois Mundos, de Chico, é um marco nesse estudo, e Divaldo Vieira também, os dois médiuns da obra, Espírito André Luiz, é um marco para o estudo do perispírito, e depois outras obras e autores surgiram se aprofundando, mas Paulo já trouxe a base, este corpo espiritual. E ele chega a dizer, Kardec cita aqui, né, que a carne e o sangue não podem possuir o reino de Deus, né? Ou seja, após a desencarnação, não há esta ressurreição do corpo físico, né? É em espírito, na nossa essência espiritual, que se dão as coisas na dimensão espiritual, né? Este corpo fluídico, este corpo semimaterial, mais ou menos denso, de acordo com a nossa evolução. Então, a gente vê aqui que se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, aquela figura de Elias subindo aos céus, o profeta, numa carruagem de fogo, e aquela simbologia, chegando aos céus em corpo físico, já está descartada pela própria afirmativa de Paulo. E Kardec ainda diz, né, mas São Paulo não foi o único a pressentir as verdades ensinadas pelo Espiritismo. A Bíblia, os Evangelhos, os apóstolos, os pais da Igreja estão cheios, né, de princípios que o Espiritismo veio nos trazer, né? Orígenes, Santo Agostinho e tantos outros pensadores, pais da Igreja, que já nos apresentavam essas lições abençoadas que muitas vezes ficavam em simples. E assim Kardec finaliza o texto: o Espiritismo não vem destruir, mas ao contrário, restabelecer todas as coisas, isto é, restituir a cada coisa o seu verdadeiro sentido. Depois aqui tem um caso de possessão, que é um famoso caso da senhorita Júlia, que está aqui em dezembro de 63 e se concluirá em janeiro de 64. Então nós vamos voltar depois com mais tempo no próximo estudo da Revista Espírita, e é um texto marco, porque é quando Kardec retifica, veja a humildade do codificador, retifica o seu ponto de vista. Ele havia dito que não havia possessão, que a palavra possessão às vezes implicava a ideia de que o espírito estava possuindo totalmente o corpo, expulsando o espírito encarnado, né? Mas ele diz aqui, pode haver sim uma verdadeira possessão, substituição parcial. Então ele vai citar um fato aqui de uma senhorita A, que era uma médium sonâmbulo, e ela passou depois por um processo obsessivo e adotava uma voz masculina, né? A voz mudou, diz ele, né? E se identificou como Charles Z. E as pessoas da sua volta conheceram este senhor que foi encontrado morto à beira de uma estrada, tinha caído num fosso, né? E então ela aproveitava quando a sonâmbula, a senhorita A, estava fora do corpo e tomava-lhe o corpo e havia uma substituição parcial, né? Onde até a voz mudava, contudo não havia transfiguração como acontecia em outras circunstâncias. Há casos de possessão, que acontece a transfiguração, a mudança dos traços fisionômicos. Kardec vai estudar isso e recomendamos a obra Gênese, ali o capítulo 14 ou 15, mas se não me fala a memória o 14, a última lição é as obsessões e as possessões. E ali Kardec vai estudar, inclusive vai falar da boa possessão, como é o caso, por exemplo, de Divaldo.
quando está recebendo a psicofonia do Dr. Bezerra. Vimos Divaldo desde décadas atrás, arqueava, mudava os traços fisionômicos, a expressão facial, a voz, né? Estamos aí num caso de boa possessão, né? E existem a obsessão ou a possessão produzida por espíritos inferiores, e aí é o caso da senhorita Júlia, que de fato é uma obsessão bastante persistente. Duravam às vezes semanas inteiras o estado de sonambulismo. Este espírito, o espírito aqui Fredegunda, acabava tomando posse parcial deste corpo, e às vezes ali havia até uma luta entre a senhorita Júlia e o espírito, e muitas vezes tentava até se auto-ferir para livrar-se da adversária espiritual. Então ela entrava em crises que duravam horas e se renovavam várias vezes por dia, né? E depois ela ficava no estado de profunda prostração, abalada, fraca, né, por conta da situação. Muitos médicos poderiam dizer que é um estado de afecção nervosa, mas para nós espíritas, um processo de obsessão, já num caso bem grave, extremo, já de possessão, né? Os familiares da senhorita Júlia aceitaram o socorro e uma família de espíritas iria ajudá-los, e a gente vai ver como é que vai se dar no próximo artigo, em janeiro de 64, esta ajuda que é muito interessante, né? É uma forma de lidarmos, ali virão dicas muito concretas e úteis para que possamos lidar com esses casos de obsessão grave. Virão recomendações dos espíritos muito interessantes ali, e nós vamos retomar este assunto. Depois, Kardec escreve um artigo, Período de Luta. É um daqueles artigos, há vários artigos na revista, onde Kardec faz essa divisão dos períodos do Espiritismo. E conforme a abordagem, a premissa, o ponto de vista do artigo, Kardec às vezes divide em 4, às vezes divide em 5, e às vezes até, como neste caso aqui, divide em 6. Às vezes, a título didático, normalmente se divulga os 5 períodos do Espiritismo. Aqui Kardec fala dos 6, né? Período de curiosidade, dos fenômenos, né? A faísca inicial. Depois o período filosófico, com o aparecimento de O Livro dos Espíritos, que trouxeram imenso material para a reflexão da humanidade. Período de luta, cita, por exemplo, o Auto de Fé de Barcelona, foi de certo modo o sinal, as lutas, as perseguições que a doutrina sofreria. O período religioso, né? Depois o período intermediário e, por fim, o que estamos vivendo hoje, o período de regeneração social, a transformação moral do indivíduo e da humanidade, caminhando para o mundo regenerado do porvir. E, por fim, as instruções dos espíritos. Sempre temos as comunicações, já vimos São José, já vimos aqui Cardeal Morlot, mas é interessante esta instrução dos espíritos, né? A guerra surda, né? Por isso que Kardec traz esse texto, Período de Luta, porque está conectado com essas comunicações que falavam dessa guerra surda, né? Da luta que vos espera, uma mensagem de Erasto, né? O discípulo de São Paulo, apóstolo. Ele fala, não sereis mais martirizados corporalmente, como nos primeiros tempos da igreja, não se erguerão fogueiras, como na Idade Média, mas vos torturarão moralmente. Levantarão embustes, armarão ciladas, tanto mais perigosas quanto usarão mãos amigas. Agirão na sombra e receberei golpes, né? Suscitarão defecções em vossas fileiras, e supostos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade, exibirão a sua independência, né? Tentarão semear o joio entre os grupos, provocando grupos dissidentes. Captarão os vossos médiuns para fazê-los entrar no mau caminho, né? Então, e ele lembra no final que lembrai-vos que os vossos guias não vos abandonarão. As lutas morais que o espírito enfrenta. E aqui com este toque mais especial dentro do próprio movimento espírita, entre os amigos, né? Vemos na literatura espírita e conhecemos casos, né, de lutas, de perseguições, calúnias, dentro do próprio movimento espírita, de um espírita contra o outro, dentro de uma relação de amizade. Então, às vezes surgem essas traições, estas ações na penumbra, nas sombras, às escondidas, e naturalmente a mão, a sintonia obsessiva, manipulando sempre o obsessor precisa do seu braço encarnado,
E muitas vezes tomemos cuidado para que não sejamos nós este braço da desordem, da calúnia, da dissidência dentro do nosso grupo espírita, da nossa casa espírita, do nosso meio espírita. E se somos a vítima, busquemos a oração, o socorro espiritual, não revidemos mal com mal e prossigamos trabalhando com a consciência tranquila, né? Mas que existem estas lutas internas, né? Inclusive aqui Erasto usa uma expressão muito interessante, é o Gólgota espírita. Esta luta específica, existem outras, mas aqui Erasto está abordando esta Gólgota espírita, a luta que nós enfrentamos dentro do movimento espírita. Não são fáceis, né? Realmente às vezes nos desanimam, nos derrubam, mas buscar esse socorro espiritual que não falta para que a gente possa se erguer e continuar trabalhando em prol da divulgação séria e moralizada da doutrina, não caindo nas malhas destes que querem produzir desordem, dissidência e caos. Naturalmente que a obsessão aí desempenha um papel importante. Por isso o próximo texto, que é do Espírito Erasto também, então é uma sequência, falando dos os conflitos, que ele fala da recrudescência da obsessão, e sobretudo na mediunidade. Médiuns que se acham missionários, que se acham que através deles espíritos renomados virão trazer comunicação com exclusividade, que através deles virão revelações espirituais, né, que somente através deles essas revelações virão, esquecendo-se o próprio controle que Kardec trouxe da universalidade dos ensinos, né? Então vejamos aqui a velha questão do orgulho, né? E os espíritos se aproveitam e muitas vezes sintonizando-se com um médium, e muitas vezes através deste médium, por invigilância do grupo onde o médium está, consegue obsediar o grupo. Se a casa espírita não está vigilante, através do grupo, obsedia a casa espírita. Então há que se ter muito cuidado, né? Vivemos um período desta pandemia obsessiva. Não só a pandemia da Covid ainda, estamos no ano de 2022, né? O programa é gravado, mas também esta pandemia obsessiva neste momento de transição planetária, que está agindo, conforme vimos na obra de Divaldo, no rumo do mundo de regeneração, agindo no meio social, na intimidade da casa espírita, de obras de benemerência, né, procurando ali causar desordem, conflitos, fazendo com que a tarefa possa deixar de ser prestada. Então, tomemos muito cuidado. Esta comunicação é muito interessante, ela é longa, fica aqui sempre a recomendação para buscar na íntegra os textos da revista. São belíssimos, inclusive ele vai fazer aqui, Erasto, uma conexão com uma mensagem de São Luís, que nós vimos em novembro de 63, a nova Torre de Babel, as novas formas de linguagem, e aqui ele usa essas formas de linguagem que vão surgindo, né, justamente, ele cita aqui no fim, muito bonito, né, como vulgarização da ideia espírita, desta Torre de Babel que jorrará a mediunidade invigilante, descuidada, os malfeitores espirituais se utilizando da faculdade e aproveitando para trazer ideias distorcidas. Cuidado com tudo que provém do mundo espiritual. Passar pelo crivo da razão, do bom senso, da fidelidade às bases da doutrina. E vimos, infelizmente, obras ditas mediúnicas de má qualidade, comunicações ditas mediúnicas de má qualidade. Precisamos de critérios. E Kardec nos ensina isto em O Livro dos Médiuns, inclusive no capítulo 31, como analisar as mensagens. Ele próprio refuta algumas e explica o porquê, para que possamos ter este bom senso. Depois temos aqui uma mensagem, O Dever, né, muito interessante, que está também em O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma daquelas mensagens que vai compor o Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral, inicialmente frente a si e a seguir frente aos outros. O dever. À medida que nós vamos nos iluminando pela doutrina, nós vamos nos esforçando para, nas pequeninas coisas da vida e nas grandes,
cumprir com o dever moral e fazer o melhor que nós podemos, né? Mantendo-nos fiel ao Evangelho do Cristo, às lições da doutrina, porque o nosso maior patrimônio ou o nosso maior censor é a própria consciência. Quando não cumprimos com o dever moral como deveríamos, a consciência cobra. Às vezes, ao declarar o imposto de renda, utilizar recibos falsos, ao passar escrituras de compra e venda, às vezes da própria casa espírita, com valores incorretos, etc. Então vejamos que a vida vai nos convidar sempre para que possamos cumprir com o legítimo dever moral que o Espiritismo nos ensina. E por fim, uma comunicação de Lamennais sobre a alimentação do homem. Ele vai falar do sacrifício da carne que acontecia no passado, aqueles sacrifícios, né? Animais, humanos. Com o tempo a humanidade foi percebendo que isso não agradava a Deus, que não tinha qualquer conotação de purificação, embora alguns hoje ainda mantenham esses sacrifícios, né? Mas ele vai falar a respeito da carne, né? Assim, mas para viver assim, geralmente seria necessária de uma natureza mais espiritualizada que a vossa, o que é impossível nas condições terrestres. Pode-se ser bom cristão e bom espírita e comer a seu gosto, desde que seja razoável. Então, achei interessante essa mensagem, né? Comer a seu gosto, cada um come o que lhe apraz, mas que seja razoável, evitando os exageros. Vimos aqui na própria revista Baltazar, o espírito gastrônomo, que era um glutão desencarnado, como o espírito André Luiz também fala. Às vezes o vício da gula, da alimentação, a comida em excesso, afeta a nossa saúde, o nosso equilíbrio. Então, é claro, tentar comer de forma equilibrada, razoável, mas vimos aqui pelo texto que a questão da abstenção da carne animal não pode ser algo imposto. É algo que cada um faz a sua escolha. Então não é algo que deve vir para a intimidade da casa espírita como se estivesse atrelado, uma obrigação que todo espírita obrigatoriamente não deve comer carne. Vimos que isso trouxe muitas dissidências e confusões no movimento espírita, sobretudo no passado, quando amarravam-se essas ideias e queriam se apresentar dentro da casa espírita como se fosse uma obrigação. E o Espiritismo não impõe nada, convida. E a lição fala aqui, então, que cada um pode comer a seu gosto. E que cada um, na sua trilha evolutiva, com o passar do tempo, vai fazendo esse esforço por abster-se da carne animal. Claro que no futuro, a nossa destinação lá à frente, como vimos nos planetas elevados, que são descritos em obras espíritas, é abster-se da carne animal. Mas não é algo que hoje deve ser imposto, e muito menos causar celeumas dentro da relação espírita, da casa espírita, né? Então, cada um vai fazendo as suas escolhas, e quando decidir não se alimentar mais da carne animal, substituindo por outras proteínas, vegetal, etc., o que é perfeitamente possível. Muitos espíritos reencarnam hoje, vemos crianças que desde cedo já apresentam essas conquistas, né? Mas sem impor, sem violar consciências, né? E que possamos usar da alimentação de forma razoável, sem os excessos, sem os exageros, para que não possamos, num caso extremo até, voltarmos na condição de suicídio indireto, pelos abusos da alimentação, pelo vício, por conflitos. A ansiedade às vezes promove esta gula, esta comilança, né? Mas é um texto bem interessante que nos chama a atenção para essa questão da alimentação mais equilibrada por parte do homem de bem, aquele diz, do bom cristão e do bom espírita. Quantas lições! Só podemos ser gratos a esse estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, que tanto conhecimento nos traz. Muito obrigado por vocês que nos acompanham. Encerramos o 6º ano da revista. Temos ainda 5 anos e 4 meses pela frente. Muitas lições abençoadas virão, com certeza.